E aí, cheguei. Cara, muitos de vocês me perguntam, me pedem ajuda para ser mais consistentes, para aumentar a consistência de vocês. Eu acredito que esse é o principal parâmetro da personalidade de vocês que vocês querem melhorar. E você vai me dizer, Júlio, mas consistência é o quê? E aí eu quero que você me responda essa pergunta. O que você acha que é consistência? Muitas pessoas respondem que é uma habilidade. E sim, é uma habilidade, mas é uma habilidade que está muito associada à tua personalidade. Para você que não sabe, a tua personalidade é dividida em 5 parâmetros. Ela é extroversão, neuroticismo, conscienciosidade, abertura a experiências e neuroticismo. Esses são os 5 pilares da tua personalidade e eles meio que se misturam para formar a personalidade que você tem hoje. E aqui você está buscando melhorar, se chama conscienciosidade. Então sim, você nasce com uma predisposição à conscienciosidade. Inclusive tem uma aula desses 5 traços de personalidade lá na Academia Polímata, se você quiser dar uma olhada, é só você clicar aqui no link, custa 30 pila por mês e vocês financiam esse projeto. E custa 30 pila por mês até um determinado momento, eu não sei... Enquanto você está vendo esse vídeo, está custando 30 pila por mês. Eu quero aumentar isso quanto antes, porque eu sei que tem muito mais valor lá, tá valendo muito mais do que 30 pila por mês. Então se você clicar aqui e ver um valor diferente, é por isso. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aí a todos os polímatas, porque vocês são os que financiam esse projeto e tornam isso aqui possível, beleza? Mas vamos lá. Esses 5 pilares da personalidade, eles são meio difíceis de você mudar, porque é como se fosse a tua essência. Então, uma pessoa que ela tem um alto grau de amabilidade é uma pessoa muito empática, muito proativa, é o tipo de pessoa que, se eu pôr R$ 200 na mesa, ela vai falar, tá, 100 para 100. Vamos dividir aqui, né? Porque é o justo, é o 100 para 100. Só que aí eu chego e conto uma história triste, eu falo assim, mano, sabe o que é? Bati o carro e vou ter um filho. Cara, minha esposa tá possessa comigo porque a gente tá com um problema sério financeiro lá em casa. Então, teria como você me dar aí desses duzentinho, 150? O cara com baixa amabilidade vai olhar e falar, não, irmão, o justo é 100 para 100. O resto, eu já tô te dando 100, você quer mais 100, mais R$ 50, você quer mais 50% do que eu vou ficar? Não, 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 não. 100 a 100. O cara com alta amabilidade vai olhar e vai pensar, putz, cara, mas talvez eu nem precise tanto assim desse dinheiro. Esse é o cara que no mundo dos negócios não vai ter tanto sucesso assim. Por incrível que pareça, esse cara sou eu. Só que tem um porém. Esse cara na área da saúde, ele tá na área dele, porque é cuidar de pessoas. Não é difícil pra mim sentir empatia, sentir vontade de cuidar de alguém. Então pra mim é muito tranquilo, por isso que eu escolhi fazer medicina. Tô aí na faculdade por isso. É nóis. Agora, pode ser que você seja uma pessoa com baixíssimo grau de amabilidade. Então talvez uma engenharia ou um empreendedorismo para você faça muito mais sentido. Mas se você quer fazer medicina, vai lá e faz medicina. Cada um faz o que bem entende da própria vida. Só que assim, o que eu tô falando aqui não é que café tá forte pra cacete. O que eu tô falando aqui é sobre a área da conscienciosidade. Assim como na amabilidade eu posso treinar, me importar menos com os outros para me priorizar, que foi uma coisa que eu fiz ao longo da minha vida, eu aprendi a falar não, e hoje em dia eu falo não à torta e à direita, sem medo, sem dó nem piedade. Então, por que eu não poderia aprender sobre conscienciosidade? E aí quem vos fala é uma pessoa altamente consistente, mas que quando foi fazer a avaliação neuropsicológica, a conscienciosidade deu baixa. Por que deu abaixo da média, então? Basicamente porque na minha personalidade eu tenho várias características que me fazem ser uma pessoa menos conscienciosa. Então, se eu sou uma pessoa que estabelece uma meta, mas essa meta perde sentido em algum momento, e talvez você também seja assim, por muito tempo eu fui aquele cara que desanima, aquele cara que tenta de novo, mas depois da segunda tentativa já não fica mais tão afim. Hoje em dia, irmão, tipo assim, cara, eu bato até o murro quebra a faca. Hoje em dia essa é a minha característica, é o que a gente chama de garra. É você ter aquela gana por fazer acontecer, aquela vontade, sabe? Aquilo que transcende muitas vezes a mera vontade, algo além da vontade, algo que, tipo assim, não faz sentido nenhum você ter vontade, tá tudo dando errado, as coisas vão dar certo, mas tu tá ali, ó, tu tá tentando. Às vezes tu tá até falando que não tá tentando, tu tá até falando que, mano, não sei se aguento mais, não sei se quero mais, mas na prática você tá ali, ó, colocando em prática, fazendo todo dia. Então, eu queria compartilhar isso com você, por quê? Porque às vezes você vai tratar o teu problema como se fosse algo diferente. Não, eu não sou disciplinado porque, eu tive um trauma de infância. Não, eu não sou disciplinado porque minha figura paterna não foi forte. Não, eu não sou disciplinado porque minha mãe não me deu disciplina. Desculpa, essa é a verdade.
Ah, mas o meu psicanalista já tá errado, o que que tu tá fazendo indo em psicanalista, tá ligado? Não, para, só para. Nada contra, sem ofensas, eu sei que a psicanálise ela agrega e gera muito valor, mas quando o assunto é uma meta tangível e prática, a psicanálise ela perde muito para as outras abordagens terapêuticas, porque ela é uma área mais filosófica, ela é uma área mais transcendental em alguns casos, então ela não vai ser tão direto ao ponto como deveria. O que o psicólogo, criador da teoria cognitivo-comportamental Aaron Beck fez, que revolucionou a psicologia, como eu disse anteriormente, foi o seguinte: ele olhou pra você e ele falou assim, tá, mas e se essa depressão for só uma depressão? E se esse transtorno borderline for só um transtorno borderline? E se não tiver a ver com a mãe desse cara, o pai desse cara, a irmã desse cara, o cachorro desse cara, a vida desse cara? Claro que a vida, nós somos um ser biopsicossocial, então o que isso significa? Significa que nós crescemos e evoluímos para interagir em sociedade, mas não podemos negar o fator biológico e também não podemos negar o fator psicológico, que é como ou seja, o fator biológico é o que está acontecendo. Às vezes eu estou na TPM, eu não tenho, mas alguma mulher aí que tá vendo com certeza tem. Então, eu tô de TPM, então eu tenho sim os hormônios à flor da pele, eu tenho uma predisposição a brigar com você. Só que tem um fator psicológico também, que é como eu encaro isso. E muitas vezes a forma como eu encaro isso é me sentindo culpado, é me sentindo triste, porque eu não queria fazer mal para as pessoas ou sentir que estou fazendo mal. Então já entra muito mais numa percepção pessoal. E aí tem a parte social, que é como é que eu vou projetar isso pro mundo. Nós somos seres biopsicossociais, então é fato que transtornos e problemas, eles vêm de acordo com o teu ambiente, ele precisa meio que ativar esse transtorno, você não nasce com ele. Mas e se não tiver um grande trauma? E se, tipo, por exemplo, a minha neurodivergência provavelmente foi derivada de algumas situações estressantes, mas e se não for? E se, tipo, eu não tiver que lidar com esses traumas para resolver essa neurodivergência? E se eu tiver que olhar só pra neurodivergência? E melhor, e se eu olhando para essa neurodivergência, ela já se resolve? Porque eu já tô olhando para ela, tá ligado? Então eu já tô resolvendo aquilo que eu precisava resolver. E é assim que eu quero que você olhe para tua produtividade. Eu quero que você ignore, claro, se você já é diagnosticado, já tem um transtorno ali laudado com psiquiatra, com psicólogo bonitinho, aí eu não recomendo que você ignore, pare de tomar os remédios e simplesmente viva a vida a levante, né? Não, eu recomendo que você siga, mas eu tô falando aqui, 90% das pessoas que estão ouvindo são neurotípicos com uma predisposição a algum transtorno. Então, e se você só olhar para tua produtividade? A primeira coisa que você tem que fazer. E se você, ao invés de olhar para todo o ambiente, todos os estímulos, tudo aquilo que te rodeia, você parar e decidir, mano, eu vou olhar só para esse problema aqui, para esse BO aqui, produtividade. A partir do momento que você olhar só para esse BO, você vai naturalmente, olha que legal, perdi o roteiro. Tá bom, abre aqui de novo, não tem problema. A partir do, eu lembro, tá só, eu lembro tudo de cabeça, não é como se fosse ter muito problema. Mas a partir do momento que você tiver esse estalo, a gente vai pro segundo tópico, que é aquela frase de Sartre: o inferno são os outros. Porque agora, irmão, você não tem mais 1000 problemas para lidar. Você tem um: a tua produtividade, a tua conscienciosidade, a tua capacidade de trazer uma tarefa para si e executar ela até o fim com excelência. Agora, o inferno virou os outros. Porque a única coisa que você não controla de agora em diante são os terceiros. São as outras pessoas que estão ali. E aí, por que é importante você ter essa consciência? Porque as 4 etapas da produtividade que eu vou te falar agora, elas giram em torno única e exclusivamente de você. E para isso, você vai ter que entender que outras pessoas têm impacto sim na tua produtividade. Mas Júlio, tu acabou de falar para eu olhar só para minha produtividade. Sim, eu acabei de falar isso. E eu não retiro o que eu disse. Eu quero que você esteja conscientemente focado só no problema. Não em encontrar causas para o problema, em encontrar justificativas para o problema. Porque vamos concordar aqui, essa ideia de que você não é produtivo porque o teu pai não era forte o suficiente e isso não te passou uma mensagem, uma imagem exemplar de trabalho duro. Desculpa. É uma desculpa. E é muito gostoso de ouvir isso. Porque a partir de agora você volta a ser aquela criança que não tem culpa. Só que posso te dizer, se o teu pai
fez isso ou não fez, e se ele ter feito isso é um problema ou não é, não vai mudar nada na tua vida. Não vai mudar absolutamente nada. Porque no fim, você já é isso. Você já é fruto de tudo aquilo que aconteceu com você. Então, qualquer coisa que alguém fale para justificar aquilo que você é, não vai resolver o problema. Só que aí você tem que entender que o inferno são os outros quando você perceber que a partir de agora, você não pode deixar qualquer pessoa te estimular a fazer X ou a fazer Y. Porque as pessoas, irmão, o mundo, como diria Friedrich Nietzsche, demore o tempo que for para encontrar a sua praia. E quando encontrar, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo haverá de te dissuadir. Essa frase de Friedrich Nietzsche é basicamente o que acontece quando uma pessoa tenta mudar. E quando o Sartre fala que o inferno são os outros, ele está dizendo que muitas vezes você vai ter criado a rotina perfeita e uma pessoa simplesmente vai estragar ela inteira. E você vai ter que entender que você vai ter que abraçar, na verdade, essa invariabilidade. Não, invariabilidade significa que não é variável, né? Essa variabilidade o cara esqueceu qual era o prefixo da palavra certa. Essa variabilidade da vida, e vai ter que aprender a aceitar que você não construiu a tua produtividade num momento fácil. Porque qual que era o ideal? Você desenvolver a tua conscienciosidade na hora fácil, que é quando você é criança. Por quê? Quando você é criança, não são as pessoas que determinam as coisas pra você? As pessoas não chegam pra você e falam, estuda, e aí você deveria estudar. Trabalha, você deveria trabalhar. E quando as pessoas te mandam estudar, o que acontece com elas? Se eu te mandei estudar, eu não posso te atrapalhar. Porque se eu te atrapalhar, você vai poder olhar pra mim e falar, é óbvio que eu não estudei, você me atrapalhou. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar você quietinho. Na vida adulta já não é assim. Na vida adulta, você fala, não, galera, vou estudar. Você senta pra estudar, dá 30 segundos, alguém entra na porta do teu quarto. Dá mais 30 segundos, alguém chega e fala, viu, só vim buscar uma coisinha aqui rapidinho. Passa 15 minutos, alguém te chama, viu, teria como a gente conversar rapidão, é um assunto sério, é um assunto urgente. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu vivi essa parada de estar estudando pro vestibular, eu tinha 8 meses para estudar pra medicina. Eu não tinha tempo hábil para condensar todo aquele conteúdo, eu tava maníaco. Tinha momentos que eu tava tão focado, mas tão focado, que as pessoas entravam no meu quarto e saíam, e eu nem percebia. Mas acontecia. E quando acontecia e eu não estava tão focado, eu me desfocava. Quando eu queria, tudo que eu queria era uma desculpinha para procrastinar e alguém me chamava, a vontade de ir era muito grande. Então nessas horas, foram as horas em que eu aprendi o que é a verdadeira produtividade, que é a produtividade onde você olha e fala, poxa, o inferno são os outros. Então eu preciso construir o meu paraíso. E como é que eu vou construir o meu paraíso? Ignorando tudo aquilo que vem dos outros e me atrapalha. Então se alguém me zoar, se alguém falar que não vai dar certo, se alguém tentar me desmerecer, se alguém tentar me convencer que eu não fiz o suficiente, isso tudo. Só que eu não vou só me importar, eu vou cortar essa pessoa da minha vida. Pelo menos até ela mudar, até ela entender que ela não pode falar essas coisas. Por que ela não pode falar essas coisas? Porque se eu deixar ela falar essas coisas, lembra que eu sou um ser biopsicossocial? Então, a minha forma, eu vou ter uma reação, vai atrapalhar o meu psicológico, isso vai gerar impacto biológico, porque vai liberar cortisol, isso vai me deixar estressado. Esse cortisol, ele vai diminuir a frequência do meu cérebro, e quando frequência, eu não quero entrar num papo coach, eu tô só simplificando um padrão de pensamento, porque quando você libera mais cortisol, os seus pensamentos automáticos geralmente tendem a ser mais pessimistas, porque você tá mais estressado. Então, eu vou diminuir a frequência do meu cérebro, isso vai me fazer pensar de forma mais negativa, isso me impede de ser produtivo, porque para ser produtivo eu preciso dessa energia, e meu cérebro tá minando essa energia porque um desgraçado teve a ousadia de falar que eu não tava fazendo o suficiente. Então, esses são o início assim dessa aula, sabe? Claro que se você quiser aprender sobre Warren Beck, o problema é o problema, e Sartre, o inferno são os outros, são 2 aulas da Academia Polímatas, tá? Porque é um filósofo e um psicólogo que eu gosto bastante, então eu coloquei lá. Mas a partir disso, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa da disciplina é você entender que você é fraco. E você entender que você é fraco não é uma forma pejorativa, sabe? Não é tipo começar do zero. Eu não quero que você comece do zero. Eu quero que você reconheça aonde você tá. E como que você vai fazer isso? Você vai traquear a tua produtividade.
isso é outra aula que tem na Academia Polímatas, mas você pode usar qualquer aplicativo aí de timer que deixe salvo o tempo produtivo que você teve em determinada atividade. Eu uso um chamado Toggle Tracker. Se você pesquisar aí no Google, você encontra. Mas tem outros ali muito bons também. Até o Google Calendar pode ser utilizado. Você pode... Toda vez que você executar uma tarefa, você calcula mais ou menos quanto tempo que deu. Meia hora, 45 minutos, uma hora e meia. Aí você adiciona ali. E aí no final você olha a tua agenda e você consegue visualizar. É bom para as pessoas mais visuais. Eu falo isso na Academia Polímatas, inclusive. Porque aí você consegue visualizar os momentos em que você foi mais produtivo e menos produtivo. Por quê? Porque muitas vezes você está se enganando. Você está achando que você está sendo produtivo e no fundo você sabe que você não está sendo, por isso que você está nessa aula, mas você está se enganando porque você pensa, pô, não tá tão ruim assim. E infelizmente tá. Inclusive eu falei do tracker, acabei de ver que eu não estava cronometrando. Agora tá. Depois eu adiciono uns 15 minutos ali. Quando você vai ver que você não está sendo tão produtivo quanto você poderia. Como? Você vai ver uma atividade e você vai pensar, poxa, isso aqui eu termino em 30 minutos, 40 minutos. Aí você vai ver, você vai levar uma hora e meia. Produtividade é também você atribuir o máximo grau de eficiência na execução de uma tarefa. Se você não executou com o máximo grau de eficiência, você não é tão produtivo assim. Ossos do ofício. Agora você vai ter que melhorar. Mas eu falo que você tem que aprender a se situar e aprender a se localizar, olhar para você mesmo e talvez falar, mano, eu sou fraco, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo ainda. Porque nesse momento você sai da caverna de Platão. Porque agora você está olhando para a tua produtividade e você acha que você está vendo ela, mas você está vendo uma sombra. E aí os estágios da caverna de Platão, né? Você está numa caverna, tem uma luz iluminando alguma coisa e é tipo isso aqui, ó. Tem uma luz iluminando minha mão e isso está gerando uma sombra na minha cabeça. Eu estou vendo a cabeça. E aí eu acho que aquela sombra é a realidade. Você acha que a tua produtividade é aquilo ali. Mas quando você olhar para trás, você vai ver que é só uma luz. E aí quando você sair para fora, você se depara com a realidade. E a realidade pode te machucar, pode não te machucar. Mas machucando ou não, é a realidade. E aí quando você se deparar com a realidade, você cai na segunda etapa, que é a ruminação. É muito comum que quando você queira melhorar em alguma área, principalmente em uma área que é um traço de personalidade, que você não consiga... Você não vai conseguir melhorar rápido. E vão ter várias quedas no processo. E você, pelo fato de não entender sobre psicologia comportamental, você acha que você é o errado, que tem alguma coisa errada com você. Mas na verdade não tem. Na verdade, a única coisa que aconteceu é que você não tem repertório comportamental e não conseguiu criar um ambiente que te estimule a fazer o que você tem que fazer. Só que assim, nesse momento de ruminação, você tem que aprender a calar a tua cabeça, calar a tua mente e só fazer. Tipo um cavalo Caraca, velho, como é que é o nome da palavra? Um cavalo encilhado ali, ele tem aquela parada, viseira. O cavalo com a viseira. Ele só olha porque ele tem que fazer. E sabe, cara, às vezes as pessoas elas não percebem quão impactante é o que elas falam para elas mesmas. Tem um trecho na Bíblia, em Tiago 3, versículo 4 e 5, onde basicamente ele tá falando alguma coisa, tipo, na versão NVI ele fala algo como: tomem como, por exemplo, os navios, que são grandes e impelidos por fortes ventos, mas são controlados por um leme muito pequeno e um marinheiro, ou um piloto. Assim, da mesma forma, é com o corpo humano. Tem a língua, que é um órgão muito pequeno, mas que tem o poder de te guiar eu não lembro agora o versículo número 5, mas basicamente ele fala que a língua tem o mesmo poder que o leme tem num barco muito grande. E aí ele fala que muitas vezes você pode ter um bosque gigantesco e uma simples fagulha é o suficiente para incendiar o bosque inteiro. O que ele está dizendo basicamente? Que os piores comportamentos eles começam com uma negociação interna. O cara ele não começa olhando e falando: poxa, nunca tinha pensado em roubar na vida, hein? Que legal, vou lá saltar com meu dedo por baixo da camiseta. Não. Esse cara ele tá negociando internamente já há um bom tempo. E pelo fato dele estar falando essas coisas... E é só um exemplo muito simples, tá ligado? Se você ficar falando de pornografia 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não vai conseguir vencer o vício de pornografia, porque você tá pensando nisso o tempo todo, você tá fortificando esse problema. Se você ficar falando pra você mesmo que você é preguiçoso, por mais que você pense que não, você tá controlando a tua própria direção.
tal qual um cavalo encilhado. Então, eu quero que você, nesse momento, diminua a ruminação e aumente a tua produtividade, só fazendo, sem olhar para número, sem se julgar em cima dos números. O número era importante na primeira fase, ele vai ser importante de novo na quarta fase. Na segunda, não é. Na segunda é o quê? É você ter uma boa hierarquia, você ter uma sobriedade na realidade. Essa aula já está na Academia Polímatas também. Você conseguir ler a realidade, entender o que você precisa dela, o que é mais importante. Porque, por exemplo, às vezes o teu sonho é lutar jiu-jitsu. É o teu sonho. Eu falo isso porque é uma parada que eu quero muito pro ano que vem. Mas eu não sei se vai estar dentro das minhas prioridades. Eu não sei se eu vou conseguir. Por quê? Porque tem um horário fixo no jiu-jitsu e eu tenho a academia Polímatas para cuidar, eu tenho a produção de conteúdo e eu tenho a faculdade. Será que vai dar tempo de treinar? Eu acredito que sim, mas eu vou ter que fazer uma análise sóbria da realidade e entender que o jiu-jitsu está abaixo de todas essas prioridades. Então, depois que eu fizer tudo isso, eu posso fazer o jiu-jitsu. A mesma coisa você vai fazer, você vai hierarquizar. O que é mais importante, menos importante, menos importante, menos importante. E aí, por último, você vai pegar e vai colocar como estratégia os teus hobbies, né? Aquelas coisas que eu acho muito importante que você tenha. Como eu já falei várias vezes, é relevante sim você poder fazer jiu-jitsu mesmo, se é o que você quer, você fazer muay thai, você fazer luta, você tocar música. Essas coisas, elas são sim importantes, é isso que te torna um ser humano. Então, a partir do momento que você executou essa hierarquia, você criou essa hierarquia, você tem ali tudo aquilo que você precisa fazer uma análise sóbria da realidade, a partir de agora, você vence a ruminação. E como que vence a ruminação? Você tem que entender que o pensamento automático é só um pensamento. Então você vai fazer uma estratégia chamada disfusão cognitiva. Você vai pegar e vai falar em voz alta para você mesmo. Caramba, velho, eu tô tendo o pensamento de que eu sou X. Eu tô tendo o pensamento de que eu sou Y. Eu tô tendo o pensamento de que eu tenho que fazer tal coisa. Então, você vai verbalizar em voz alta para comunicar para você mesmo que é só um pensamento. Que isso não é nada além de um pensamento, que isso não tem poder na realidade. E você não vai argumentar, você não vai fortificar, você não vai tentar refutar, você vai só falar. Foi um pensamento e pronto, passou. Dali em diante você está proibido de pensar sobre o pensamento, de criar pensamentos em cima desse pensamento a partir disso. Beleza? Beleza. A partir desse momento, aos poucos a tua ruminação vai diminuindo e você vai criando um repertório comportamental. E esse é teu foco. Você está acordando cedo, não é porque você quer gostar de acordar cedo, é porque você quer criar repertório comportamental. Hoje em dia, eu não consigo acordar tarde. Chegou num ponto assim da minha vida, onde deu 6, 7 horas da manhã, às vezes, inclusive, eu tô dormindo sem despertador, já tem um bom tempo, e eu durmo tipo 10, 11 horas, tem dias que eu durmo meia-noite. 6, 7 horas é batata, mano. 6, 7 horas desperta. Eu acordo. Por quê? Porque é muito tempo, mano. É muito tempo da minha vida, eu todo dia ali, chegando num ponto onde eu criei repertório comportamental. Agora eu não consigo mais acordar em outro horário. Ou seja, eu tô mais preocupado com o horário que eu vou dormir do que com o horário que eu acordo. Porque que eu vou acordar às 7 eu já sei. E é nesse nível que você vai chegar. Eu preciso esperar chegar nesse nível para ir para a próxima fase? Não necessariamente. Mas provavelmente você só vai conseguir executar a terceira fase com maestria quando você tiver passado da segunda. Quando você perceber que as atividades que você estava fazendo, elas já são muito comuns. Porque aí você já está na terceira fase, que é a fase da ação. Você até consegue fazer as tarefas, mas você não consegue fazer sob máxima eficiência. Então agora está na hora de lapidar. Por quê? Porque treinar já virou fácil para você. Já virou algo assim, normal, comum. Estudar já virou normal para você. Todo dia você estuda. Trabalhar e trabalhar bem já virou normal para você. Todo dia você trabalha. Gravar vídeo, no meu caso, já virou normal. Todo dia eu gravo vídeo e... Ah, Júlio, mas você posta semanal. Pois é, irmão, mas eu já gravei vídeo para metade do ano. A gente tá em dezembro. Tá bom? Então, assim, só para você ter noção, né? Para você ter um parâmetro ali. Porque o ano tem 52 semanas. Beleza? Não, metade não. 25%. Agora que eu parei pra fazer a conta aqui, 25% do ano. Mas igual, tipo assim, 25% do ano tá gravado e o ano nem começou. Então, pra mim, já tá normal. Qual que é o próximo passo? E aí eu vou te falar o que eu deveria estar fazendo e não tô fazendo aqui no YouTube, porque eu não... Lembra da hierarquia de prioridades? A minha prioridade não é ser viral aqui. Na verdade, o momento, a ideia aqui é construir uma base sólida e deixar claro as coisas que eu acredito e como eu posso gerar valor para você. Por isso que eu faço questão de todo vídeo te entregar um conteúdo bala.
Por isso que ao longo desse ano você vai se inscrever nesse canal e você vai perceber que, cara, você está mudando só com base naqueles conteúdos que eu tô te dando junto com a tua prática. Então, o que você faz se você está na terceira etapa? Já é fácil para mim gravar vídeo. Vou aproveitar esse exemplo. Então agora eu vou pegar e eu vou começar a otimizar isso. A mera execução, você tem que entender que esforço não vale de nada. Não é o esforço que te dá o resultado. Agora, você tem que... é a performance. Então você tem que aprender a performar em cima do esforço que está basal para você. Porque o que acontece? Digamos que eu vou usar números bem abstratos, assim, bem abstrato não, números já são abstratos por natureza. Eu vou usar números bem simples para você compreender a ideia. Digamos que eu quero tomar café, só que eu nunca tomei na minha vida. Então eu vou gastar 500 calorias pensando em tomar café e gastar 100 calorias tomando café. Gastei 600 calorias. Conforme o tempo for passando, eu ainda vou gastar 100 calorias por ter tomado café. Porque o café é termogênico, né? Então ele acelera o metabolismo e isso faz com que nós queimemos mais calorias. Então eu já vou gastar 100 calorias naturalmente. Só que agora eu sou um adulto. Eu já bebi café muitas vezes. Olha isso aqui que eu consigo fazer sem derrubar. Aí você fala, Júlio, isso aqui é básico. É óbvio que é básico. Você é um adulto funcional. Se você fosse uma criança, para você isso aqui seria extremamente complicado. Ou seja, pra mim, eu gasto 10%, eu gasto 10 calorias para fazer isso aqui, nem isso. Para uma criança, ele gasta 500. É assim que você funciona. Você é uma criança na produtividade. Você está começando agora, então para você acordar cedo, vai ser um esforço cognitivo muito grande. Para você estudar e manter o foco ali por 1 hora, vai ser um esforço cognitivo muito grande. Mas e daí? Você não quer ser o cara que consegue fazer isso? Então saiba que quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Porque o teu cérebro ele vai criando um repertório comportamental. Ele tem uma sinapse aqui, aí ele fala, pô, peraí que essa habilidade aqui é importante, hein? O cara tá fazendo de novo, conecta mais uma. Pô, mas é que essa habilidade é muito importante, ele tá fazendo mais um dia, conecta outra. Caraca, ele tá fazendo mais um dia, mais um dia, mais um dia. Chega num ponto, irmão, que os teus neurônios eles estão tipo assim, cara, você não consegue ficar sem estudar. Eu comecei a ficar sem estudar porque eu tive que fazer uma cirurgia há pouco tempo atrás, há 15 dias atrás eu fiz uma cirurgia, tô sentado esquisito por causa disso, mas eu tive que fazer essa cirurgia e a partir do momento que eu parei de ler, eu comecei a ficar estressado, cara. Eu comecei a ficar incomodado, eu tava tipo, caramba, velho, já tem 3, 5 dias que eu não aprendo nada novo, que agonia. É natural pra mim. Virou natural aprender, virou natural andar sempre com um livro, virou natural ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Pra você vai ficar também. Quando que vai ficar? Quando você começar a executar repetidas vezes. A partir do momento que você começar a executar repetidas vezes, você vai para a terceira etapa, que é a etapa da ação. Você já consegue agir. Então você tem que otimizar. E aí você vai usar 3 estratégias. Autoanálise, mas tem que ser uma autoanálise eficiente, você tem que ter dados, por isso você junto da autoanálise vai aplicar o tracking e junto desse tracking você vai aplicar o desafio. Como assim? Você basicamente vai pegar e vai pôr ali, tô lendo um livro e aí nesse livro eu vou ler 1 hora por dia, beleza, então meu desafio é ler 1 hora por dia. Só que para você esse desafio de ler 1 hora por dia já não é mais um desafio, então você vai traquear. Quantas páginas eu li hoje? Ah, eu li 50 páginas. Beleza, amanhã eu vou ler 55. Já li 55. Beleza, amanhã eu vou ler 61. Aumentando. E aí, você vai perceber que esse desafio, você pode até não vencer ele, mas ele te obriga a esticar um pouquinho mais. Você já está fazendo todo dia, agora você vai fazer bem feito todo dia. Você vai fazer melhor todo dia. Poxa, já gravei um vídeo aqui. Beleza, gravei um vídeo. Agora, amanhã eu vou gravar 2. Amanhã eu vou gravar 2 usando estratégias do YouTube para aumentar a retenção, que eu preciso estudar, inclusive, não parei para estudar isso. Então, a partir disso, no final de toda semana, você vai fazer uma autoanálise. Quão bem eu fui nesse desafio? Quão desgastado eu tô? Qual é a hierarquia? O que eu preciso priorizar mais? Em quais habilidades eu preciso me desenvolver com mais eficácia? E quando isso se tornar a tua forma automática de lidar com os problemas,
Meus parabéns. Agora você encontrou a alta performance. Porque o cara da alta performance, ele é assim, ele automaticamente tá nadando e ele tá pensando, cara, preciso fazer em 25 segundos, preciso fazer em 25 segundos. Eu falo isso porque eu tenho amigos que são assim também. Não sou só eu não sou o único maluco desse lugar. Tem uma galera aí que é meio surtada, que eu conheço e tenho por perto. O cara tá ali, ó, preciso fazer. Fiz em 25, legal. Terminou a série, ele acabou de terminar a série, ele descansa. Beleza. Preciso fazer em 24, preciso fazer em 24, preciso fazer em 24. Um amigo meu que nada, ele é assim, mano. Ou se não, levantamento de peso. O cara levantou 50 quilos. E aí, digamos que para aquele exercício em específico seja muito. Soltou no chão, irmão. A partir do momento que ele soltou, 50 quilos está batido. Aquilo ali é o mínimo, base, bum. Agora é 55. Ah, e se não conseguir? Eu dei o meu melhor. E se amanhã eu tentar com 50... Amanhã não dá porque eu tô descansando do músculo. Mas se no próximo treino eu tentar e não conseguir? Não conseguiu. Acontece. Você tá achando o quê? Que quando você entra pra alta performance, você vira um deus que consegue estar sempre no teu limite? Terão dias ruins também, cara. E você ter repertório comportamental é você saber encarar um dia ruim, peitar ele e depois ir pra um dia bom. Porque o problema não é o dia ruim acontecer, porque ele é óbvio. O dia ruim, ele é uma obviedade. O que você não pode é esticar o chiclete. Fazer aquele dia ruim, virar 2 dias ruins, 3 dias ruins, 4 dias ruins, só porque você não conseguiu levantar 5 quilos a mais na porcaria do supino. E eu tenho certeza, mas certeza, que você aplicando isso, você vai ficar maluco. Brincadeira, você vai conseguir. E saiba que eu tô contigo. Se você quiser conteúdo mais aprofundado, entra na Academia Polímatas, é extremamente barato, é um preço ridículo e você ajuda a financiar esse projeto. E se você faz parte da Academia Polímatas, muito obrigado. Você é o cara que financia isso aqui. Então, se você me pedir uma aula, se você me pedir um vídeo no YouTube, saiba que pra mim você tem prioridade, beleza? Porque, poxa, você é o cara que tá financiando. E se você gosta do projeto, mas não financia o projeto, eu acho que você poderia gostar mais. Porque, queira ou não queira, cara, elogio, assim, esse negócio de, não, gosto muito, parabéns, continue. É bom, mas na prática você não tá tirando nada de você. Pra mim, o maior ato de elogio é você comprar o serviço. Porque a partir do momento que você compra, que você consome o serviço, você não tá só elogiando, você tá falando assim, mano, eu sou tão honesto com o meu elogio que eu estou disposto a tirar algo de mim e investir nisso aqui. Porque eu acredito que vai retornar pra mim no futuro. Então esse é o maior elogio. É quando você tem um ato egoísta de financiar um projeto. E eu acho isso muito bonito, inclusive. O ato egoísta de financiar um projeto é legal demais. Beleza? É nóis e até o próximo vídeo.